ele representa, na verdade, uma vontade de transformar radicalmente a forma de fazer política. Então ele surge com esse desejo, com esse objetivo, né, de lá em 2020, quando a gente concorre a primeira vez, com o desafio de que nós queríamos fazer de Porto Alegre um território livre de fascismo. Naquela eleição, né, a partir da candidatura também da Manuela, prefeita, e de transformar a forma de fazer política a partir da coletividade. Essa política que a gente hoje tem no Brasil, que é muito personalista, que é individualista, que faz com que a gente esteja acostumados a ver mais as pessoas do que os projetos que elas representam. Então o movimento coletivo ele surge nesse intuito de inverter um pouco essa lógica, né? Então, enquanto movimento, antes de ser uma candidatura. O mandato coletividade. Então, por ser o primeiro, a gente tem pouquíssimas referências, né? Na verdade, hoje nós somos, inclusive, parte das referências que existem no Brasil, dos poucos mandatos coletivos que existem no Brasil. A gente é um mandato que, lá em 2018, anunciou a criação desse movimento que é coletivo, né, que é um movimento de várias pessoas que ajudam aí a construir as propostas, a plataforma que a gente defende, né, do mandato coletivo. E foi em 2020 que a gente foi uma das primeiras candidaturas e a única eleita como suplente. Naquela época lá faltaram 25 votos só para nossa eleição como titulares. Mas aí a gente teve a oportunidade de ficar na suplência e em 2023 tivemos a oportunidade de assumir o mandato em definitivo. E quais foram os desafios eleitorais, assim, pré-eleitorais e durante o período de eleição para vocês? Quais foram os maiores desafios que vocês encontraram? Assim? Tu te referes agora a 2024 ou ainda antes? 2024. Tá. Então, 2024, acho que uma das coisas mais difíceis, desafio mesmo, que a gente enfrentou foi, enfim, a conjuntura da própria cidade, né? A gente hoje vive num governo onde nós somos oposição, uma oposição consequente, responsável, mas somos oposição, porque, enfim, a gente sentiu de perto, acompanhou de perto lá de dentro da Câmara, também escutando muitos movimentos sociais, os movimentos ambientais da cidade, sobre essa negligência, na verdade, climática, né? Que existe em Porto Alegre, e esse foi um grande desafio. A gente foi um mandato que propôs muito, né, falou muito dessa tecla da justiça climática, então a gente sabia da dificuldade em ter uma candidatura eleita, em especial nesse formato, né, que coletiva, que rompe com o personalismo da política, que não é só o fulano de tal ou o fulano de tal que vai lá e faz a diferença, não, é um grupo de pessoas que se organizam junto, que lutam junto, né, para ocupar aquele espaço. Então a gente sabe que a política talvez aqui na cidade não estivesse tão preparada, né, para isso, mas a gente confiou no nosso trabalho, que vem sendo feito há bastante tempo, e deu certo, né, conseguimos nos reeleger enquanto vereadores dessa cidade. Que a nossa ideia de coletividade, ela não se encerra, e nem ela é principalmente o fato de nós sermos 5. 5 são as representações, mas é a ideia de que todo mundo tem que poder participar de um mandato da política para além do período da eleição. Votar de 2 em 2 anos é muito pouco. Então vai ter assembleia sim, vai ter grupo de trabalho sim, vai ter elaboração não só da minha cabeça, mas de um encontro em que quem quiser possa participar para definir que projeto de lei vai apresentar. Isso eu acho muito legal, porque o primeiro projeto de lei que a gente apresentou foi resultado desses espaços abertos do mandato coletivo, de participação, que é tudo que esse sistema não quer. Eu construo hoje um coletivo também para além de co-vereadora. Eu sou presidente estadual da União da Juventude Socialista. E a gente acredita que, na verdade, esses anseios que existem hoje e que afetam em especial a juventude, não somente, mas em especial, são anseios desse sistema capitalista que a gente vive. Um sistema que vive numa crise e que não tem demonstrado respostas para os problemas que a gente vive. Então a gente está vivendo numa situação que nós defendemos, que é de emergência climática. O mundo inteiro está acontecendo catástrofes climáticas. A gente viu aqui acontecer em maio desse ano, mas o ano passado já foi um ano de vários eventos climáticos também. A gente está vendo, por exemplo, a maior seca da história ali no Amazonas, as queimadas no Brasil, que tem a ver também com o agronegócio. A gente vê
o sonho de entrar na universidade, ele passou a ser um sonho real, mas tu sai da universidade e tu não tem uma perspectiva de emprego. Então tu tem, na verdade, uma série de momentos e situações que te fazem acreditar que tu não tem perspectiva de futuro, que tu não tem uma esperança. Não é casual que as pessoas estejam tendo menos filhos, não é casual que as pessoas estejam querendo sair do Brasil para outros espaços, outros países, com mais perspectiva, que investam na ciência, que investam no emprego. Então a gente vive um momento em que são oferecidas poucas perspectivas de mudança, de esperança, e a juventude tem sofrido muito com isso. E ao mesmo tempo, nós acreditamos que o que nós mais podemos fazer é encantar a juventude para saber que ela, em si, tem o poder de transformar a realidade que a gente vive. Há um tempo atrás, quando a gente falava sobre entrar na universidade, era um sonho muito distante. Tanto numa universidade pública, a URGS mesmo, que é aqui onde a gente está hoje, passou a ter uma mudança muito grande no público. Então o perfil da universidade passou a ser outro. Então tu passa a falar da necessidade de ampliação dos restaurantes universitários nos finais de semana, tu passa a falar da necessidade da assistência estudantil como permanência na universidade. Mas se a gente for falar também das universidades privadas ou comunitárias, a gente também vai falar como o papel do ProUni foi transformador na vida de centenas de famílias, milhares de jovens, e que isso parecia não ser possível. Então, quando tu me pergunta assim, o que a gente pode apresentar de mudança, né, de novo nisso, eu acredito que fazer as pessoas acreditarem que, primeiro, as saídas para os problemas que a gente vive são saídas coletivas, e que é preciso, mais do que se indignar com isso, se organizar para transformar essa realidade que a gente vive. E na última eleição mesmo, eles demonstraram que o voto jovem não era um voto no conservadorismo. Aqui em Porto Alegre, não foi o voto no principal candidato ao conservadorismo, que foi o Sebastião Mello. Não era neles que a juventude votava, as pesquisas demonstraram isso. Então existe sim uma onda conservadora, a gente vê isso muito no TikTok, muita coisa surgindo, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu acredito que a grande maioria da juventude não embarca nessa onda do conservadorismo e tem se mobilizado por outras pautas diferentes dessas conservadoras, à la brasileira. Né? Que eles pegam muito na questão da estética, naquela coisa mais clean, né? Então, é um pensar diferente, né? Uma coisa mais... vários pontinhos. Uma reação aos avanços, né, que a juventude teve, né, o direito das mulheres, o direito das pessoas negras, o direito dos LGBTs, isso óbvio que gera uma reação, né, também entre a juventude, sem dúvida nenhuma, que por outro lado também que não está mais aberto a essas inovações, essas mudanças, né, então eu acho que mobilizar a juventude, respondendo a tua pergunta inicial, mobilizar a juventude através do movimento coletivo, mas através também de outras maneiras de participação, a luta pela emergência climática, né, contra as mudanças climáticas tem sido algo de grande mobilização da juventude, e isso tem mobilizado e diretamente contra essa onda conservadora, né, que existe no Brasil, que existe no mundo. Né? Então, acredito que essas formas de participação e o movimento coletivo é uma delas, ajuda sim para que a juventude não embarque nessa onda conservadora. E o coletivo agora, ele pode ser visto como uma inovação em Porto Alegre para fazer a população pensar em novas formas de política, novas formas de dar para mudar além do básico e aquele medo ideológico que outros partidos levam, outras pessoas levam a parte da população que não sabe direito o que está acontecendo politicamente? Sem dúvida. Primeiro que eu acredito muito nessa forma de educação, de construção coletiva. Né? Eu não acho que o conhecimento, os saberes, eles só partem de um lugar ou de cima para baixo. Acho que as coisas podem ser feitas em construção. E como eu falei, por a gente ser um primeiro mandato coletivo, né? A gente é um experimento, então a gente vai aprendendo aos poucos, adaptando aos poucos, evoluindo aos poucos, para se tornar na nossa melhor forma. E eu acho que essa talvez seja uma relação com a pedagogia, que também entende esses processos, esse passo a passo,
né, acredita que essa educação ela precisa ser sempre inclusiva, sempre de acesso para todo mundo. O mandato coletivo tem um pouco dessa relação, fazer uma coisa que seja para todo mundo, que todo mundo se enxergue, queira fazer parte. Então, acho que... Enquanto jornalistas, enquanto veículo de comunicação em que atuamos e tudo mais. Então nós vimos agora, passando pela eleição dos Estados Unidos, nós vimos diversos veículos de comunicação fazendo editoriais dizendo qual candidato apoiar. Dizendo, apoia a Câmara, apoia o Trump. Isso já diz para os teus leitores, ó, eu tenho um lado, eu tenho um lado. Então vocês sabem, eu vou falar as notícias, eu vou citar os fatos, eu não vou fantasiar para agradar um lado, nem para favorecer um candidato, né? Mas eu tenho um lado nessa história. Então, tu tá lendo, tu discorda, tu já sabe que a gente parte de lugares diferentes. Essa é a melhor forma de ser transparente, né? Porque sempre, a isenção ela não vai existir. Mas a partir do momento que nós somos transparentes, que nós dizemos o nosso lado, o leitor vai saber com quem está falando, de que ponto parte essa notícia, de que ponto parte essa opinião. Aqui no Brasil a gente vê pouco disso, né? A gente vê às vezes coberturas pretensamente neutras e no final das contas a gente vê que são grandes corporações do meio jornalístico que têm seus interesses próprios e que não são de simplesmente cobrir o que está acontecendo e tudo mais, né? Então eu acho que a primeira coisa é poder saber que não somos isentos e saber que e dizer, ser claro com isso, ser claro com o seu leitor. E a partir disso, obviamente, né, conseguir noticiar, e é a tarefa a fundo do jornalista, né? Conseguir ir a fundo em todas as notícias em busca do melhor produto final, digamos assim, da melhor matéria, né? Sabendo que nem sempre vai agradar todo mundo, mas que dá para ir a fundo para encontrar a verdade mesmo, né? E eu acho que isso coíbe o processo de fake news que a gente vive hoje com muita força, porque muitas vezes a gente pensa fake news como algo novo, algo que surgiu agora através das redes sociais. Mas, gente, tem capas históricas da revista Veja, por exemplo, com mentiras deslavadas. Foi histórico o caso, né, do direito de resposta do Brizola para a Rede Globo, que se deu anos depois de uma mentira contada, então anos na batalha da justiça para depois poder ser exercida a verdade, né, ser apresentada em horário nobre a verdade, né. Então são coisas interessantes assim para se construir. As fake news não é um feito nulo. A imprensa muitas vezes compactou com elas, fez com que elas chegassem mais longe. Então eu acho que a primeira coisa é a gente conseguir garantir, né, transparência, a imprensa garantir transparência com o leitor, e o segundo é garantir que existam averiguações a fundo da informação para que ela seja dada com a maior qualidade possível, entendendo que hoje o jornalista ele não é mais aquele que decide o que vai ser veiculado ou não. Ele pega, porque a informação está aí nas redes sociais e tudo mais, né? Ele pega ela, averigua, dá qualidade a ela, conseguir dar qualidade. Ah, sim. O que a gente pode esperar agora pro próximo ano do mandato coletivo? Assim? Muito mais luta, porque nós comemoramos muito a nossa vitória, mas a gente precisa entender o significado que é a reeleição do Mello. Então a gente corre o risco de ver a água privatizada na nossa cidade. Um governo que parece que não aprendeu nada com o que aconteceu em Porto Alegre ao longo dos meses de maio e junho. Nós precisamos fazer de Porto Alegre uma cidade mais resiliente, adaptada para a nova realidade climática. A gente não pode ter medo quando a chuva chega, porque a gente fica com medo da água invadir as nossas casas, enquanto tem lugares na nossa cidade que não tem água na torneira. Ao mesmo tempo que a gente teve a ampliação de uma bancada de esquerda, a primeira bancada LGBTI eleita na história da cidade, a gente teve um representante da extrema-direita eleito como o mais votado para a Câmara Municipal. Nós tivemos um vereador eleito que reivindica um sobrenome que rememora um símbolo da tortura e da ditadura. Então o mandato coletivo chegou na Câmara para fazer a luta antifascista, e essa luta é atual, contra a extrema-direita, pela democracia. E eu acho que se sobressai nesse momento para a gente essa luta que tem sido nossa marca desde que a gente chegou, para tornar Porto Alegre uma cidade sustentável, uma cidade verde, uma cidade que represente esse sentido e essa luta por justiça climática. E falar de justiça climática é saber que quando um evento climático extremo chega,
ele não atinge a todos e todas nós da mesma forma. Ele atinge a todo mundo, mas tem aqueles que são os mais gravemente afetados. Que são aqueles exatamente que não têm políticas públicas à sua disposição, que não contam com infraestrutura urbana, e nós não podemos nos conformar com essa cidade e viver tamanhas desigualdades. Então é isso que vai nos mover, tudo carregado de muita alegria, muita combatividade, com muita energia, com muita juventude e com essa expectativa, com essa crença e com esse sonho de que a política pode ser diferente. Ai, é isso.